Oi, gente, tudo bem? Axé a todos. Esse será o primeiro vídeo de muitos. Estamos inaugurando uma nova fase da tenda, uma fase agora com canal no YouTube para falar um pouquinho sobre os fundamentos da Umbanda. O que é importante a gente pensar é que a Umbanda ela tem muitas vertentes e cada terreiro, cada tenda, cada casa de oração tem também a direção dada pelos guias-chefes do pai e da mãe de santo que dirige aquela tenda. Na nossa tenda, Vó Rosinha e Caboclo Sete Flechas, nós adotamos a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni e, junto a isso, a orientação da Vó Rosinha e do Caboclo Sete Flechas. Então, o que nós falarmos aqui diz respeito à vivência da nossa tenda, do nosso terreiro. E caso o que você assista aqui seja diferente do que o seu pai ou a sua mãe de santo fale, lembre-se que o seu zelador espiritual são eles. Então, são eles que você vai seguir, tá joia? Nós vamos falar um pouquinho do respeito, da hereditariedade, das 7 linhas da Umbanda, as 7 linhas de trabalho. O que é isso? Quais são essas diferenças? Então vamos lá. Quando nós falamos do respeito, gente, nós estamos falando do respeito em relação ao meu irmão de santo, que às vezes é mais novo do que eu, mas que tem muita experiência, muita vivência de terreiro. Eu posso também ter um irmão de santo que começou hoje no meu terreiro. No entanto, ele tem uma idade a mais que eu. E posso também falar o respeito em relação ao sacerdote ou a sacerdotisa da casa. Seja qual for a forma, o que é importante nós pensarmos é que esse respeito é uma saudação à sabedoria ancestral que cada um traz. Tá? Mesmo aquele irmão que começou agora, que não tem muito conhecimento, mas é mais velho que eu, ele traz uma vivência de vida, ele traz uma sabedoria também dos seus ancestrais, só que ainda ele está caminhando, ele está começando a descobrir tudo isso. E quando a gente também pensa nessa organização em relação à ancestralidade, ao respeito, eu preciso lembrar que o papel de sacerdote, de sacerdotisa, do pai pequeno, da mãe pequena, dentro da Umbanda, no geral, ele não é cobrado para ser feito. Por que ele não é cobrado? Porque é um dos fundamentos da Umbanda. No geral, mas na minha casa de santo cobra. Não cabe a mim julgar. O fundamento da sua casa, quem pode responder são os seus pais e mães de santo. Agora, dentro da nossa realidade, um pai ou mãe de santo, ele é feito quando ele já tem uma caminhada espiritual, ele tem um conhecimento para dirigir uma casa de santo, para dirigir uma corrente. E esse conhecimento, ele também está aliado a uma missão espiritual. Todos nós somos médiuns. De diversas formas a mediunidade pode se manifestar. No entanto, não são todos que têm missão de terreiro, ou seja, que têm missão para dirigir uma casa de santo, tá joia? Ainda falando em respeito, em hierarquia, a gente precisa pensar que dentro da organização espiritual existe uma hierarquia. Desde quando a gente começa a falar na criação do mundo até chegar às nossas linhas de trabalho da Umbanda. Então, quando nós saímos do nosso Pai Criador, nós temos os orixás divinos que nos alimentam. Depois nós vamos para os planos da vida. Eu tenho o orixá do primeiro plano da vida, o orixá do segundo plano da vida, e assim sucessivamente. Então, existe uma hierarquia espiritual. E o mesmo acontece com as nossas linhas de trabalho. Elas têm uma hierarquia espiritual. Essa hierarquia espiritual, ela é extremamente importante para manter a energia e a disciplina do trabalho espiritual. Então, em terra,
É natural que tenhamos também uma hierarquia dentro do terreiro. O fato de eu pedir bênção para o meu pai e para minha mãe de santo não significa que eu sou submisso a ele ou que eu sou inferior. Muito pelo contrário. Isso significa que você está reconhecendo, né, a ancestralidade, a sabedoria que ele traz. E como a própria palavra bênção diz, ele está abençoando o seu caminho, o seu trabalho espiritual. E por que que nós batemos a cabeça tanto para o Congá, para a Curimba, batemos a cabeça para um pai e para uma mãe de santo? É exatamente isso. Nós estamos batendo no solo sagrado a nossa cabeça, estamos entregando ali o que há de mais valioso em nós, o nosso mental, tá? E quando eu bato a cabeça, eu estou reconhecendo a sacralidade daquele lugar ou daquela situação para a qual eu estou batendo a cabeça. Na nossa casa, nós pedimos bênção para os pais de santo, só que também existe o cumprimento entre os irmãos. Ah, mas um irmão vai dar bênção para o outro? Essa bênção que é pedida, gente, na nossa casa, é a bênção e o reconhecimento em relação aos guias de trabalho do meu irmão. Lá na tenda, eu sou a mãe que dirige a casa. Então, todas as dúvidas, toda essa organização, eu sou a representante do que o plano espiritual traz de organização. E assim como em toda outra casa acontece. O próximo ponto que a gente tem que falar em relação a essa questão da bênção que a gente pede é que ao pedir a bênção para o pai e para a mãe de santo, também existe uma troca de energia, uma troca do axé. É um verdadeiro intercâmbio de axé, tá joia?